Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, ótima manhã chuvosa para você aqui na nossa Mineiros. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, o Jornal Verde Vale. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Correios abrem concurso com 3.500 vagas e salários de até R$6.800. Operação cumpre mandados em Goiás, Distrito Federal e 3 estados contra suspeitos de ostentar vida de luxo com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. CCJ da Câmara aprova a PEC que limita poderes de ministros do STF. PCM Goiano notifica prefeitos e gestores de Aparecida por irregularidades em concurso público. Operação cumpre mandados em Goiás e mais 2 estados contra suspeitos de prejuízo de R$3,5 milhões a banco. Bets, prazo para pedir dinheiro de volta em sites ilegais, acaba nesta quinta-feira. Reeleições batem recorde nas eleições municipais de 2024. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira os extratos dos editais do concurso dos Correios. São 3.099 vagas para o nível médio e 412 de nível superior, com salários iniciais de R$2.500 e R$6.800. Vale lembrar que o extrato é um resumo do edital do concurso público que será publicado em breve no site do IBFC, a banca organizadora do certame. Conforme indicado nos documentos, o concurso dos Correios irá ofertar vagas de níveis médio e superior para os cargos de agente de Correios, carteiro nível médio e analista de Correios nível superior. As inscrições poderão ser feitas no site do IBFC no período de 10 a 28 de outubro. Para homologar a candidatura, será necessário efetuar os pagamentos de taxas que possuem os seguintes valores: para nível médio, R$39,80 e nível superior, R$42. As provas serão aplicadas na data provável do dia 15 de dezembro de 2024. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 8/2021, que veda decisões monocráticas, ou seja, individuais, para ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores. Foram 39 votos favoráveis e 18 contrários. Agora a proposta segue para uma comissão especial que ainda será criada. Não há data para a instalação dessa comissão. A proposta proíbe que decisões individuais de ministros suspendam leis ou atos do presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A única exceção para a ocorrência de decisões individuais seria durante o recesso judiciário, em caso de grande urgência ou risco de dano irreparável. Nessa conjuntura, depois de retomar as suas atividades, o colegiado teria o prazo de 30 dias para julgar a decisão. Segundo o projeto aprovado, ainda processos no STF que pleiteiem a suspensão da tramitação de propostas legislativas que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder não podem ser decididos individualmente. Nesses casos, seria necessário uma decisão colegiada. Pequenos negócios alavancam competitividade do Brasil no exterior. Os detalhes você confere com Adriana Mesquita. Os pequenos negócios já protagonizam geração de renda e empregos no país. E esse importante elemento impulsionador da economia brasileira também tem potencial para ocupar lugar de destaque quando o assunto é competitividade do país no mercado global. O empresário Everton Alves já empreende em Portugal desde 2018. Nós temos uma lavanderia de higienização de estofado, tapete, carpete. Trabalhamos
estamos já há 12 anos neste mercado. Temos empresas no Brasil e empresas também em Portugal. Assim como no Brasil, aqui também nós temos a parte de imposto. Porém, o imposto aqui para o empresário, ele não é algo terrível de se fazer. Pelo contrário, ele é algo que ele traz muitos benefícios para o empresário. O projeto de expansão envolveu o conhecimento e o respeito à cultura do país na Europa. Outro facilitador foi a semelhança entre a língua portuguesa do Brasil e a de Portugal, além da possibilidade de investimento de baixo custo. Sobre o meu ramo de atuação, para você ser um empresário, empreendedor em Portugal, hoje você consegue fazer um investimento com valor mínimo. Você faz o investimento em máquinas, em produtos adequados, em registro de marca, abertura de empresa. O analista adjunto de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, que é também conselheiro no Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, Heraldo Ricardo dos Santos, lembra que a exportação é uma oportunidade para toda empresa que busca alçar voos mais altos. Uma pequena empresa, por exemplo, aqui de São Sebastião, ela não concorre mais com uma pequena empresa do Lago Sul ou do Guará ou de Águas Claras. Ela concorre com uma pequena empresa da China, do Canadá, dos Estados Unidos. Ou seja, a concorrência, ela passou de local, não foi nem para regional e nacional, ela passou para internacional. Atualmente, cerca de 11 mil pequenos negócios atuam no comércio exterior, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. E a Polícia Civil de Goiás, com o apoio das polícias civis do Tocantins, Maranhão, Distrito Federal e Paraná, cumprem 10 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de ostentar uma vida de luxo com o dinheiro dos crimes. Entre os investigados está a irmã de um homem preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, que aparece em fotos enviadas pela polícia em viagens internacionais. A operação foi realizada nesta quarta-feira. Cidade onde os mandados estão sendo cumpridos, Goiânia, são 8 não especificados. Buriti Alegre, um mandado de busca e apreensão e um de prisão. Em Itumbiara, um mandado de busca e apreensão. Em Anápolis, um mandato de busca e apreensão. Em São Luís, um mandado de busca e apreensão e um de prisão. Em Brasília, também um mandado de prisão. Catanduvas, Araguaína e Gurupi, todos com um mandado de busca e apreensão cada. A operação foi batizada de Porto Cali, que significa laranja em grego, em referência ao país de uma das investigadas, visitou recentemente, onde ostentou uma vida de luxo. O Tribunal de Contas de Municípios de Goiás iniciou uma investigação sobre a contratação do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano para a realização de um concurso público na cidade de Aparecida de Goiânia. O despacho do TCM goiano levanta sérias preocupações sobre a legalidade do processo de contratação que foi feito por meio de dispensa de licitação, conforme previsto no artigo 75, inciso 15, da Lei número 14.133. De acordo com o documento, a forma de remuneração do Instituto é uma das principais questões em análise. O TCM goiano aponta que a remuneração, que é baseada no total arrecadado com as taxas de inscrição, pode levar a práticas de superfaturamento. Essa situação, conforme o tribunal, poderia possibilitar o enriquecimento ilícito da empresa contratada, comprometendo a transparência e a lisura do processo seletivo. Além das preocupações com a remuneração, o TCM ressalta que o município desconsiderou normas essenciais de receita e despesa pública ao criar uma estrutura de pagamento que pode ser considerada irregular. 6h45. Este ano o governo de Goiás vai realizar a maior festa de Natal do Brasil para todos da capital e do interior do estado. No ano passado o evento recebeu mais de 1 milhão de visitantes. Vamos saber dos detalhes desta organização com Danusa Azevedo. Se no ano passado mais de 1 milhão de pessoas se encantaram com as luzes e a magia do Natal do bem, este ano promete ser ainda mais especial. A estrutura, que está sendo cuidadosamente montada na esplanada e no estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer, visa receber um público ainda maior.
A primeira-dama do estado de Goiás e presidente de honra da UVG, Gracinha Caiado, fez uma visita às montagens acompanhada pela equipe responsável pelo evento. Com olhares cheios de expectativa, eles conferiram cada detalhe, pois a tão aguardada data de início das festividades está marcada para o dia 14 de novembro. Sem dúvida nenhuma, o Natal do Bem é o maior Natal gratuito do Brasil. E como tal, ele precisa ser especial e o mais bonito. E esse ano ainda estará mais bonito que o ano passado. O ano passado nós chegamos a receber mais de 1 milhão de pessoas aqui durante os 45 dias. Esse ano nós tivemos que aumentar o estacionamento. Teremos 4 linhas de ônibus direto para cá, sendo uma gratuita. Ou seja, tudo organizado para que as pessoas venham ver o Natal mais lindo do Brasil. A equipe da UVG, em colaboração com a primeira-dama, vem se dedicando desde fevereiro deste ano à organização do Natal do Bem, que já se consagrou como a maior festa gratuita de Natal do Brasil. Com muito carinho e empenho, eles estão preparando um evento repleto de luz, magia e momentos inesquecíveis, que promete encantar a todos e celebrar o verdadeiro espírito natalino. Aqui nós estamos no estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Está sendo montada uma tenda que tem 175 metros de comprimento por 30 de largura. Vai funcionar aqui uma praça de alimentação que vai ter o dobro do tamanho da praça de alimentação que foi montada no ano passado. E ali no final da tenda, tá vendo que ali no fundo tem uma casinha? Então, no final dessa tenda vai ter uma brinquedoteca com diversos brinquedos para a criançada. A sala de alimentação também tivemos que aumentar, porque o fluxo de pessoas que estão chegando é muito grande. Tem aqui também o carrinho, o trenzinho para criança, o carrossel para criança. Venham ver o Natal do Bem, que vocês vão amar. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. A seleção argentina está enfrentando problemas para sair dos Estados Unidos. Com o confronto marcado para essa quinta-feira às 18 horas contra a Venezuela, os hermanos ainda estão em solo americano por conta do furacão Milton e problemas entre os Estados Unidos e a Venezuela. O confronto está marcado para o Estádio Monumental de Maturim. O furacão Milton deve chegar na costa da Flórida. Aliás, chegou na costa da Flórida na madrugada dessa quinta-feira. Além disso, por questões diplomáticas, por serem considerados rivais políticos, não existem voos diretos dos Estados Unidos para a Venezuela. A Argentina enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, às 18 horas, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em seguida, vai receber a Bolívia no Monumental de Núñez no dia 15 de outubro. E falando em seleções, Dorival Júnior define o time titular com 2 novidades. Vamos saber quais são nessa matéria de Daniela Esperon. O técnico Dorival Júnior já definiu o time que vai entrar em campo na partida desta quinta-feira contra o Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Igor Jesus e o lateral esquerdo Abner serão titulares. E jogar contra o Chile, que é o 9º colocado na tabela de classificação, não faz com que Dorival Júnior ache que o jogo será fácil, até porque é bom lembrar que o Brasil não vive uma boa fase. Teremos 2 jogos complicados, sim. Não pensem que por estarem lá embaixo serão jogos fáceis. Não fomentem essa ideia ao torcedor, porque não é isso. Hoje são as duas equipes na fase de baixo da classificatória, sim. Porém, a diferença de pontos ela é mínima, ela é muito pequena, então ninguém está numa situação confortável. A própria rodada anterior nos mostrou isso. Equipes que vinham ganhando, de repente estacionaram, perderam. Nós poderíamos ter uma aproximação um pouco maior, aconteceu ou não aconteceu o resultado que gostaríamos. Então, o que nós temos que ter consciência de que teremos 2 jogos muito complicados, difíceis, independente do momento, até porque o nosso momento também não é um momento positivo. O Brasil, que entra em campo em Santiago diante do Chile, tem Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h51. A quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 68,25 e R$ 73,11, com avanços de até 0,9%. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 68,25, com elevação de 0,72%. O janeiro 25 valeu R$ 71,88, ganho de 0,83%. O março 25 foi negociado a R$ 73,11, valorização de 0,97%. E o maio 24 teve valor de R$ 72,15 a saca, uma alta de 0,94%. De acordo com a análise da Agriinvest, o milho na Bolsa Brasileira deu continuidade ao movimento de alta no dia anterior. Na semana no mercado físico brasileiro, aliás, o preço da saca do milho também teve um meio de semana com movimentações positivas. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícola identificou valorizações em Ubiratã, no Paraná, Londrina também no Paraná, Marechal Cândido, Rondon, Pato Branco também no Paraná, Palma Sola em Santa Catarina, Sorriso no Mato Grosso, Dourados no Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, Eldorado também no Mato Grosso do Sul e o Porto de Santos em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o Jornal Verde Vale. Os apostadores que tiverem contas e saldo em sites de aposta que não foram autorizados pelo governo federal devem solicitar o quanto antes a retirada dos valores, já que o prazo para que os sites permaneçam no ar terminam nessa quinta-feira. Depois disso, eles começarão a ser derrubados. Embora seja possível solicitar a retirada após o dia 10, isso deverá ser mais difícil, segundo apontam especialistas. Nessa quarta-feira, o Ministério da Fazenda atualizou a lista de empresas que podem operar até o dia 31 de dezembro. Agora a lista nacional conta com 96 empresas que gerenciam 213 bets. A lista daquelas autorizadas a operar nos estados contam com 18 empresas. Quem começará a derrubar os sites a partir dessa sexta-feira é a Agência Nacional de Telecomunicações. Isso será feito nos mesmos moldes com que ocorreu com a rede social X, o antigo Twitter, que ficou fora do ar para usuários brasileiros por 39 dias. A rede social já foi liberada para voltar a funcionar no país. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que contará com a ajuda de demais órgãos do governo federal para coibir que os sites permaneçam operando. E as eleições municipais deste ano tiveram a maior taxa de reeleição já registrada na história desde a implementação em 1997 da possibilidade de um mandato consecutivo para o Poder Executivo. A cada 10 candidatos que tentaram relocação, 8 obtiveram êxito. Os dados constam em um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, o que faz parte de uma série de estudos temáticos sobre as eleições municipais de 2024. No pleito municipal dos 3.006 candidatos que concorreram à reeleição, 2.444 já obtiveram êxito em primeiro turno. O número pode alcançar 2.474, considerando candidaturas sob júdice. Isso representa um percentual superior a 81% de sucesso nas urnas. O estudo mostra que, historicamente, o percentual sempre esteve em torno de 60%, com exceção do ano de 2016, que, marcado por uma profunda crise política e econômica, apresentou uma taxa de sucesso de 49%. Quando se considera o total de candidatos eleitos e não somente os sujeitos à reeleição, o percentual de candidatos reeleitos foi de 44%. 7:09, ministro Fernando Haddad culpa a seca pela inflação e diz que essa alta é temporária. Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. O ministro Fernando Haddad culpou a seca pela alta da inflação apontada no mês de setembro. Dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira mostram que o IPCA acelerou 0,44% em setembro. O resultado deixa a inflação dos últimos 12 meses até setembro numa cifra de 4,42%, muito próximo do teto da meta deste ano, que é de 4,5%. Para o ministro Fernando Haddad, a alta da inflação registrada no mês anterior está relacionada com um choque de oferta em virtude da seca que o país passa. De acordo com ele, energia elétrica e o preço dos alimentos
puxar uma alta que será momentânea. Mas até aqui a economia tá rodando bem, tá forte, os preços estão controlados. A gente tá com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando dois preços importantes. Um levantamento feito pela Neogrid aponta que produtos essenciais como café, feijão, carnes e leite encareceram com a piora da situação climática no país, especialmente com secas e queimadas. A picanha, por exemplo, teve um aumento de 43%. O café subiu, em média, 15%. Esses valores são constatados pelo consumidor final nas gôndolas dos supermercados. Um pacote de café 500 gramas, que antes era vendido a R$15, ultrapassa a cifra dos R$20 atualmente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. Uma operação cumpriu mandados em Goiás, São Paulo e Santa Catarina contra suspeitos de fraudes e prejuízo de R$3,5 milhões a um banco. Prisões, buscas e apreensões foram realizadas na manhã desta quarta-feira nos 3 estados. A operação é coordenada pela Cyber GAECOS do Ministério Público de Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Para o cumprimento dos mandados, o MP recebeu o apoio das polícias civil e militar. Ao todo, segundo o MP goiano, foram emitidos 58 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão. Em Goiás, a Operação Cabala efetuou 7 mandados de busca e apreensão em Goiânia e Mara Rosa, no norte goiano. Nos 2 municípios estão sendo executadas ainda 3 prisões, de acordo com o Ministério Público. Os promotores de justiça ressaltaram que as investigações revelaram que os criminosos exploraram uma vulnerabilidade no sistema de controle de garantias bancárias. Para isso, teriam utilizado contas em nome de laranjas para realizar transações fraudulentas. Além disso, dispositivos de cobrança vinculados a estabelecimentos comerciais fictícios eram usados para simular a legitimidade das operações. E o ex-presidente Jair Bolsonaro estará em Anápolis nesta sexta-feira para fortalecer ainda mais a campanha do candidato do PL a prefeito Márcio Correia. A expectativa no staff do Partido Liberal é do ex-presidente é que Márcio Correia seja eleito com mais de 60% dos votos válidos. Antônio Gomide, candidato do PT, que ficou em segundo lugar no primeiro turno, hesita em levar o presidente Lula para a sua campanha. Há uma orientação para esconder ainda mais o nome do seu partido. 7h12, em Trindade, polícia prende acusado de matar idoso por não pagar aluguel. Vamos saber dessa barbaridade com Túlio Isaac Filho. Bom, hoje nós estamos mais uma vez na nossa querida SPEC, na nossa Escola Superior da Polícia Civil. E olha, um espaço que eu acho que ainda nós não mostramos para vocês. Inclusive, ali atrás tem o pessoal do Core do GT3 fazendo uso de um drone que já está aqui em cima. E do dia 30, agora de setembro, ao dia 4 de outubro, aconteceu mais um curso de extrema importância para as Forças de Segurança do Estado de Goiás. Doutor Guilherme Rocha, meu irmão, obrigado, satisfação receber a gente. Curso de explosivo. Primeiramente, Core GT3, para quem não conhece essa unidade especial da Polícia Civil. O que é o GT3, meu irmão? Prazer falar contigo. Prazer. O GT3 é o grupo tático da Polícia Civil, né? Unidade de operações especiais que ela presta um apoio para as delegacias. Então, quando a delegacia, no meio de alguma investigação, ela identifica algum criminoso de alta periculosidade, situação de resgate de refém, aí então essa unidade ela é acionada e presta apoio para o estado inteiro, né? Todas as delegacias de polícia. Ali atrás é o quê? Mais um treinamento? Dessa vez com drone? Essa semana a gente está fazendo um nivelamento no uso de aeronave não tripulada, né? De drone, né? Porque faz parte disso. A gente tem várias sessões lá dentro da unidade, né? Sessão de tiro de precisão, sessão de arrombamento com explosivos e também tem a sessão de levantamento, sessão de operação com aeronaves não tripuladas. Aqui, foi exatamente nesse local, nesse campo de treinamento que aconteceu o curso de explosivos. Isso, a gente vai falando dessas sessões que nós temos, né? E uma das mais importantes é a sessão de arrombadores, né? Que é de brecha, né?
porque a gente precisa entrar dentro da casa para cumprir mandado de prisão, às vezes para resgatar algum refém. E aí uma das alternativas é a utilização de explosivos, com uma situação com um pouco mais de ação de choque ou eventualmente até para poder preservar a segurança da equipe. E aqui a gente fez paredes de alvenaria e utilizamos portas de madeira para poder simular o ambiente de uma casa ali, do ambiente urbano. A ideia é sempre a gente qualificar os nossos operadores para, independente da situação, a gente conseguir entregar a resposta adequada, né, para a demanda da delegacia e eventualmente até da sociedade. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. O Supremo Tribunal Federal voltou a analisar nesta quarta-feira a decisão individual do ministro Gilmar Mendes, que reconduziu ao cargo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Mas após um pedido de vista, mais tempo para estudar o caso do ministro Flávio Dino, o julgamento foi adiado. A decisão do decano de Mendes ocorreu em janeiro deste ano no âmbito de uma ação do PCdoB. Na sessão desta quarta-feira, Mendes votou no sentido de manter a decisão individual que determinou a recondução. Entendeu ainda que a Justiça do Rio deve reapreciar o caso, dessa vez levando em conta que o Ministério Público pode atuar celebrando termos de ajustamento de conduta no âmbito esportivo, sempre que considerar que é necessário para a defesa de direitos e que não cabe a atuação do poder público em questões internas das instituições, a não ser que haja ofensa à Constituição. Rodrigues tinha sido afastado do comando da entidade no dia 7 de dezembro do ano passado por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Atlético e Grêmio fizeram um jogo bastante movimentado nessa quarta-feira na Arena MRV. Melhor para o Galo, que venceu por 2-1, partida adiada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que estava programado para maio, foi remarcado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Nessa noite, Hulk, cobrando o pênalti, abriu o placar para os donos da casa. O Grêmio teve um gol anulado na sequência, mas chegou ao empate com Aravena. Ainda no primeiro tempo, Daverson fez o segundo do Atlético. Com o placar inalterado na etapa final, o Galo voltou a vencer no campeonato, enquanto o tricolor teve interrompida a sequência de 4 jogos sem derrota. O Atlético agora aparece na 9ª posição da tabela com 40 pontos em 28 jogos, um a menos em relação à maioria dos concorrentes. O Grêmio ocupa a 11ª colocação com 35 pontos em 29 partidas, sem mais nenhum jogo pendente. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com preços em alta. O ambiente de negócio sugere pela continuidade do movimento no curto prazo, considerando a atual posição das escalas de abate, que seguem na pior posição da atual temporada. Vamos então aos preços da arroba do boi no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, R$295,33. Aqui em Goiás, R$279,46. Em Minas Gerais, R$289,71. Já no Mato Grosso do Sul, R$288,52. E no Mato Grosso, R$252,57. O mercado atacadista apresenta forte alta dos preços para a carne bovina. De acordo com Iglesias, além da demanda aquecida, precisa ser mencionado que as indústrias se deparam com algum aperto em seus estoques, algo natural diante de uma oferta mais restrita de animais para o abate. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o programa Minha Casa Minha Vida construirá mais 5.984 novas moradias em 24 municípios e 13 diferentes estados do país. A autorização do Ministério das Cidades foi publicado na última sexta-feira por meio de 2 portarias no Diário Oficial da União. Oriundo do Fundo de Arrendamento Residencial, o investimento será de R$948 milhões. A expectativa, segundo o governo federal, é de que mais de 23 mil brasileiros conquistem o sonho da casa própria. No Centro-Oeste serão construídas novas 706 moradias em Mato Grosso, 500 em Goiás. No norte do país, o Pará vai receber 1.368 novos lares, enquanto que o Tocantins contará com 324. Banco Central, posição de Galípolo sobre a política monetária agrada mercado. Norberto Notária, quem traz os detalhes.
Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o Banco Central a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, agradou o mercado financeiro. A percepção positiva foi constatada após sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Enaltecer a independência da instituição e minimizar eventuais pressões políticas foram alguns dos pontos que agradaram os analistas. Como explica o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. O mercado gostou porque os juros longos caíram. Isso é um sinal de confiança, né? Ele demonstrou firmeza nas suas respostas em relação à questão da política monetária. Ele não entrou, por exemplo, em discussões políticas. Eu acho que isso foi muito saudável, mas ele deixou muito claro o posicionamento dele da questão da autonomia da instituição. A importância disso, ele reiterou várias vezes a necessidade disso. Falou da necessidade da independência financeira da autarquia para realizar investimentos e não ficar perdendo profissionais para o mercado financeiro. Então ele tocou em pontos importantes, cruciais e que foram bem respondidos. O economista César Bergo reforça a importância da posição de Gabriel Galípolo na condução da política monetária. Ele foi muito prático, pragmático, colocou situações realmente muito importantes, sobretudo no tocante à condução da política monetária. Ele fez algumas colocações com relação ao Banco Central não se isolar, ao Banco Central utilizar o conhecimento de sua estrutura toda em favor do estabelecimento de parâmetros de política monetária, política cambial, política de crédito também. A perspectiva para 2025 é que o Banco Central tem apenas 2 diretores indicados pelo governo anterior. Portanto, isso tende a ser uma boa posição para o próprio Galípolo na condução das questões mais delicadas do Banco Central. O economista reconhece que algumas posições se assemelham à de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. No entanto, César Bergo explica que as questões abordadas foram totalmente técnicas. O objetivo inicial do ano que vem será de redução da taxa de juros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco você vai conferir. Prefeitura de Ipameri decreta estado de emergência e paralisa atividades devido à seca. Batalhão da Polícia Militar especializado na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica completa 4 anos. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o PSB decidiu nesta quarta-feira apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado em 2025. A bancada do partido tem 4 dos 81 senadores da Casa Alta. Em uma nota assinada por Carlos Siqueira, presidente do PSB, e pelos senadores Jorge Cajuru, Cid Gomes, Flávio Arnes e Chico Rodrigues, a legenda afirmou que Alcolumbre dará prosseguimento à condução democrática e de fortalecimento às instituições democráticas. Alcolumbre, que já ocupou o posto de 2019 a 2021, é o favorito para suceder Rodrigo Pacheco na cadeira da presidência do Senado. Além do PSB, o PDT e os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, já sinalizaram apoio a Alcolumbre. A eleição para a troca de comando no Senado será realizada no começo de fevereiro de 2025. Como possíveis concorrentes estão Soraya Tronic, Rogério Marinho e Elisiane Gama. Quase 90% das empresas brasileiras adotaram a prática ambiental. Vamos saber o que é isso, quais as vantagens, com a Priscila Mendes. Nos últimos anos, muitas empresas brasileiras adotaram práticas ambientais para reduzir o impacto no meio ambiente e contribuir para a sustentabilidade. 9 em cada 10 médias e grandes empresas industriais no país adotaram alguma iniciativa ou prática ambiental em 2023. É o que mostra a pesquisa de inovação divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aline Fonseca, especialista em ISG, sustentabilidade e administradora registrada no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os benefícios das empresas que adotaram práticas ambientais. Em
um mercado cada vez mais consciente e exigente, manter uma imagem corporativa positiva é essencial para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Esses benefícios refletem não apenas um compromisso ambiental, mas também uma estratégia inteligente de negócios, que tem atraído tanto clientes quanto investidores que valorizam a sustentabilidade. Portanto, as práticas ambientais adotadas pelas empresas brasileiras estão claramente alinhadas com uma visão de futuro responsável e rentável. Entre as que adotaram alguma prática ambiental, as iniciativas mais frequentes foram relacionadas aos temas reciclagem, eficiência energética e recursos hídricos. Para a Aline Fonseca, as empresas que aplicaram critérios do ISG nas estratégias tiveram benefícios por atender às normas legais, entre outros. As empresas integram o ESG em suas estratégias de negócios, adaptando políticas e modelos operacionais para alinhar com princípios de sustentabilidade. Em 2023, quase 40% das indústrias brasileiras aplicaram esses critérios, atraindo investidores atentos ao desempenho sustentável, o que demonstra um comprometimento crescente com práticas responsáveis e rentáveis a longo prazo. O resultado significa que 90% das empresas industriais brasileiras implementaram ao menos uma iniciativa ou prática ambiental associada aos processos de produção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. Ipameri está em situação emergencial devido à falta de água nos reservatórios da cidade. A Prefeitura do município decretou nesta terça-feira o estado de emergência que vale por 30 dias. Nesse contexto, as atividades nas escolas ficam suspensas, o que afeta cerca de 4.000 estudantes. De acordo ainda com o decreto publicado, 15 escolas municipais e 2 estaduais estão sob esse novo regime. A orientação da Prefeitura é realizar tarefas em casa, a fim de evitar a completa paralisação do ensino. Também ficam suspensos os trabalhos ligados aos órgãos públicos não essenciais, também por 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Os atendimentos na sede do governo do município foram reduzidos e acontecem apenas das 8 às 11 da manhã. O atendimento nas unidades de saúde na Secretaria Municipal de Assistência Social, coleta de lixo, abastecimento de água e atuação da Defesa Civil continuou em regime de escala a fim de garantir os serviços à população e, ao mesmo tempo, aliviar o impacto da escassez de água. Ao todo, são mais de 150 dias de seca na cidade, o que levou o principal reservatório de Ipameri ao esgotamento parcial. A concessionária Águas de Ipameri já confirmou que diversos bairros estão com abastecimento irregular. E o batalhão da Polícia Militar especializado na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica completa 4 anos. Vamos saber das comemorações e dos feitos com Emanuele Winder. O Batalhão Maria da Penha, responsável por combater a violência doméstica e familiar contra a mulher aqui em Goiás, está completando 4 anos. O Batalhão Maria da Penha Goiânia, ele é o primeiro batalhão criado exclusivamente para cuidar da causa de combate e erradicação da violência contra as mulheres. Nosso foco é acompanhar e fiscalizar as medidas protetivas emitidas pelo Poder Judiciário, deferidas pelo Poder Judiciário para as mulheres vítimas de violência. Já foram realizados mais de 90.000 atendimentos pelo Batalhão Maria da Penha nos últimos 4 anos, onde uma equipe vai até a residência da vítima para acompanhá-la e monitorar caso o agressor esteja por perto, possa fazer então o acompanhamento. Após o primeiro contato que é realizado pela equipe da DIFEGO aqui na unidade, as equipes elas recebem as missões, né? Que é as medidas com os endereços e nomes dessas assistidas para as equipes irem na residência, né? De forma ostensiva, com a viatura e para verificar como que está a situação. Sabendo o descumprimento de forma presencial, ele está nesse exato momento descumprindo próximo, nós fazemos o flagrante e também encaminhamos para a DEAN. As denúncias de agressões contra a mulher podem ser feitas pelo 190 diretamente para a viatura do batalhão e até mesmo pelo aplicativo Mulher Segura. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h36. A área destinada ao cultivo de soja em Mato Grosso, principal produtor do Brasil, deve atingir 16,62 milhões de hectares na safra 33/34, um crescimento de 33% em relação às anteriores. As informações são da Reuters e se baseiam em um estudo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, que aponta a conversão de pastagens em lavouras como principal motor dessa expansão. Esse aumento representa uma taxa média anual de crescimento de 2,91%, inferior à média de 3,99% da última década. O IMEA explica que a desaceleração se deve à extensa área já ocupada pela soja, que exige uma expansão em valores absolutos para manter o ritmo anterior. Biodefensivos agrícolas apoiam busca por manejo mais sustentável. Vamos saber dos detalhes com Breno Zonta. Aumento no uso de biodefensivos agrícolas na produção rural do Brasil, segundo dados de agosto de 2023 da empresa de consultoria e pesquisa de mercado Klein. Os produtos, também conhecidos como biológicos, buscam o controle de pragas e doenças agrícolas pelo uso de ingredientes ativos naturais. O engenheiro químico André Caradi, que é consultor de marketing para a América do Sul da BASF, afirma que, além de defender o cultivo, eles também podem estimular a fisiologia da planta, aumentar sua resistência e melhorar a microbiota do solo, promovendo um manejo mais sustentável. Eles são extratos vegetais ou até mesmo micro-organismos, bactérias, fungos e até mesmo vírus, intencionalmente adicionados aí na plantação, né, para combater alguma praga específica. Eles são inimigos naturais das pragas. Então é como se a gente adicionasse uma doença, entre aspas, propositalmente para matar aquele fungo, aquele inseto, ou até mesmo uma erva daninha em alguns casos, de uma forma natural, né? Então, sem o uso aí de ativos químicos na composição desses defensivos agrícolas. Porém, de acordo com André, fatores externos podem comprometer o desempenho desses produtos naturais. Entre esses fatores estão a contaminação por organismos patogênicos, o crescimento natural microbiano, a variação de nutrientes, a interferência da umidade, a degradação causada pela radiação solar e até a forma de deposição do produto quando aplicado no cultivo. Para minimizar esse impacto e facilitar a aplicação, são utilizados compostos químicos, como os adjuvantes. André explica como eles funcionam. Podem ser produtos químicos, alguns tradicionais, mas que foram desenvolvidos, né, e aperfeiçoados para serem compatíveis e auxiliarem esses organismos. Eles podem modificar as propriedades do produto, né, para melhorar a sua ação, para que esses produtos fiquem mais eficientes, sejam resistentes aí a essas intempéries, a espalhamento, resistência à chuva, entre vários outros. Além da origem biológica ou vegetal, o engenheiro químico destaca que os adjuvantes são biodegradáveis. Para saber mais é só procurar pelo podcast da BASF Agnic, a Química no Agro, nas principais plataformas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.